Paris, 1913, véspera da Primeira Guerra Mundial, que começaria em 1914. A Cidade Luz vivia os últimos anos dourados da Belle Époque, época de grande efervescência cultural e científica. A elite intelectual se reunia em salões elegantes para discutir as últimas descobertas científicas e também para conversar com os espíritos. Sim, participar de sessões espíritas nos salões parisiense era quase um programa social da alta sociedade. Era chique, era moderno, era científico. Pode parecer estranho, mas naquela época a ciência estava em uma fase extraordinariamente aberta a investigar qualquer fenômeno. Marie Curie já havia conquistado seus prêmios Nobel. Einstein começava a revolucionar a física com a relatividade. Freud explorava os mistérios do inconsciente. Era como se os cientistas tivessem descoberto que o mundo era muito mais misterioso e complexo do que imaginavam. Com toda essa inquietação intelectual acontecendo, cientistas renomados, entre eles Charles Richer, passaram a investigar cientificamente os fenômenos mediúnicos que estavam tomando conta dos salões parisienses. Foi neste clima de otimismo científico e curiosidade sem limites que essa história começou. Charles Richer nasceu em Paris em 1850. Seu pai era um cirurgião renomado e Charles seguiu pelo mesmo caminho. Tornou-se professor de fisiologia na Sorbonne, desenvolveu pesquisas sobre o sistema imunológico. Foi ele quem descobriu a anafilaxia, aquela reação alérgica severa que pode ser fatal. Esta descoberta rendeu-lhe o Nobel e consolidou sua reputação científica. Mas Richer tinha uma curiosidade insaciável, e quando algo despertava sua atenção, ele investigava, com a mesma meticulosidade que aplicava aos seus estudos sobre outros fenômenos fisiológicos. Foi assim que, no final do século XIX, ele se deparou com relatos sobre sessões espíritas e fenômenos paranormais. Outros cientistas riam ou simplesmente ignoravam. Mas Richer pensou, se esses fenômenos existem, eles devem obedecer a leis naturais. Vou investigá-los. Charles Richer, que brilhava nos laboratórios franceses, passou a frequentar as sessões espíritas a fim de investigar o fenômeno, convencido de que o corpo humano escondia faculdades ainda não catalogadas pela ciência. As primeiras experiências de Richer foram com médiuns famosos da época. Ele não chegou como um crente fervoroso, mas como um cético, armado com instrumentos de medição, câmeras fotográficas e uma mentalidade científica afiada. O que ele presenciou o deixou perplexo. Durante as sessões, alguns médiuns pareciam produzir uma substância estranha, uma espécie de massa viscosa esbranquiçada que emanava de seus corpos e tomava formas diversas. Richer cunhou o termo para essa substância, ectoplasma. Ecto do grego, significando exterior, e plasma, referindo-se à substância moldável. Literalmente uma substância que se manifestava externamente ao corpo do médium. Richer documentou meticulosamente esses fenômenos. Fotografou, mediu temperaturas, analisou as condições ambientais. O ectoplasma aparecia, se movia, às vezes tomava formas que pareciam rostos ou mãos, e depois se dissolvia, retornando ao corpo do médium. Para um homem acostumado com as certezas da fisiologia, isso era desconcertante. Mas Richer não fugiu ao desafio. Posteriormente, cientistas renomados, como o criminologista César Lombroso, o filósofo Frederic Myers e o engenheiro espírita Gabriel Delany, passaram a acompanhar Charles Richer nas sessões espíritas, com o objetivo de também observar diretamente os fenômenos de materialização. Na virada da década de 1890, esse grupo formou uma verdadeira rede transnacional de pesquisadores que buscava padronizar métodos, controles e protocolos para o estudo dos fenômenos mediúnicos.
Para Richer, o ectoplasma era a chave do mistério. Acreditava que, por meio dessa substância enigmática, os espíritos conseguiam emprestar matéria do corpo do médium para se manifestarem no mundo físico. Em 1922, Richer publica o seu maior legado fora da medicina, o Tratado de Metapsíquica. Não era um livro de crença, mas um esforço monumental para tratar os fenômenos paranormais com método científico. A obra foi lançada nas livrarias parisienses como um manual técnico sobre o invisível. O livro descreve e analisa minuciosamente uma série de experimentos e observações que ele e outros pesquisadores realizaram ao longo dos anos. O livro teve grande repercussão na Europa, sendo traduzido para diversos idiomas. O Tratado de Metapsíquica permanece uma obra única, científica, filosófica e profundamente provocadora. Charles Richer faleceu em 1935, certo de que a ciência um dia explicaria o que ele chamava de fatos habituais ainda invisíveis. Seu percurso nos lembra que a curiosidade científica, quando se aventura além do consenso, precisa de métodos, mas também de coragem. Afinal, como dizia Richer, o cientista não deve crer no invisível, mas estudá-lo. Bem, meus amigos, chegamos ao final da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Se gostou, dê o seu like e inscreva-se em nosso canal.